Olá, irmãos, que a paz do Senhor seja com todos. Mais uma aula de capelania, essa aula de número 3, e hoje eu começo aqui pelo capítulo de número 5, vocês estão vendo aqui, tá? Diaconia transformadora. Bom, diaconia como serviço, como a gente viu, tá? Então com base nisso que nós vamos iniciar o nosso pensamento hoje. Finalmente, sede de igual ânimo, compadecido, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Olha aí, 1 Pedro 3,8. Isso é diaconia, é o serviço, tá? Uma das questões do serviço que prestamos a Deus, que precisa ser refletida, é a dimensão do crescimento diaconal da igreja. Então precisa crescer e precisa ser refletido na própria igreja, na sociedade, tá? Então, qual a dimensão desse crescimento diaconal? Inicialmente, apontamos o que entendemos por crescimento diaconal. O que é isso na prática? É a intensidade do serviço que a igreja presta ao mundo, como mostra concreta do amor redentor de Deus. Então, como eu disse para vocês que o cargo pastoral está um pouco distanciado do conceito pastoral bíblico, da poimênica, também o diaconal, que o serviço do diácono, da criação do diácono foi para prestar serviço. Então, o crescimento diaconal desse serviço bíblico é o serviço que a igreja presta para os de fora, tá? De forma concreta. Isso tem a ver com os aspectos internos e externos, gerando um crescimento saudável na igreja, que esse trabalho também pode ser feito interno, mas prestando serviço ao mundo, tá? Dando crescimento sustentável, que a sustentabilidade da igreja está ligada diretamente ao crescimento diaconal, já que para se conquistar, para se ganhar novos membros, tem que se levar a palavra. E a palavra é levada a quem confia na igreja. Então o trabalho diaconal tem uma importância muito grande no crescimento das igrejas. Toda igreja que cresce muito, vocês podem perceber que ela presta serviço para o mundo, tá? Para fora, ela faz serviço para fora, tá? Sendo que esse crescimento é visto como a intensidade do serviço que a igreja presta a ela mesma e ao mundo, tá? Porque prestando esse serviço ao mundo, ela está prestando serviço a ela mesma, como prova concreta, palpável do amor de Deus. Esse é que fica dentro disso daí também. Esse crescimento diaconal também conhecido como encarnação, encarnar o amor, vestir o amor, tá? Quando desenvolvemos uma vida de serviço, participamos dessa dimensão encarnacional que cita esse escritor, Stan Ward, tá? Por dimensão diaconal, então, o conceito está aqui, tá? Compreende o aspecto ético da igreja e a sua missão. Tem a ver com o seu papel como comunidade a serviço dos outros e seu consequente envolvimento. Quanto ela está envolvida com os outros, com as pessoas, com o mundo, com terceiros, tá? Nos problemas, nas lutas coletivas e estruturais da sociedade, tá? Para vocês não se perderem, nós estamos aqui na página 54, tá vendo? No alto, 54, Introdução à capelania, tá? Como igreja, nós devemos ter direta e imediata identificação com os problemas da sociedade, tá? Questões sociais, tipo analfabetismo, desemprego, as questões sociais, mendigos, pessoas em situação, de rua, leprosos, doentes diversos, vítimas de violência, viciado em drogas, problemas sociais do mundo. Então a igreja tem que estar atenta aos problemas sociais do entorno, do ambiente que ela tem jurisdição.
tá? Miqueias 6, verso 8 diz assim, que declara enfaticamente o Miqueias: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. O que Deus exige de nós? Que pratique a justiça, que ame a fidelidade e que ande humildemente com o seu Deus. Então, se tem uma coisa que o homem, né, de Deus precisa fazer, é praticar a justiça. E não tem uma injustiça maior do que esses problemas sociais acontecendo e a gente não, né, encolher a mão, tá? Então, o trabalho diaconal, tá? Isso tudo tem a ver com o trabalho do capelão, tá? O trabalho do capelão é um trabalho essencialmente social, tá? Primeira categoria aponta para a prática da justiça em relação ao nosso semelhante, né? Que o Senhor exige de cada um de nós, né? Que se humaniza através do serviço, né? Das obras que faz em prol de outro humano, tá? Nessa perspectiva, essa dimensão do crescimento diaconal da igreja tem a ver com a intensidade que o ministério reconciliador da igreja exerce sobre o mundo e, consequentemente, o seu grau de participação na vida, nos conflitos, temores e esperanças da sociedade. Nós temos que ver a sociedade como parte, né, do processo, tá? Isso precisa ficar claro. Nesse sentido, o capelão tem um papel fundamental no seu atendimento, tá? Atendendo ao próximo, oferecendo o atendimento em suas necessidades mais urgentes, e dessa forma podemos afirmar que o capelão exerce um serviço diaconal na sociedade, tá? Um serviço diaconal externo, tá? Às vezes a gente conversa sobre isso com alguns pastores, né? É mais cômodo a gente ficar dentro da igreja, as pessoas que quiserem vêm, e você vai conversar, as pessoas falam: não, mas a igreja não é juiz do mundo, ela não vai consertar o mundo, mas ela pode contribuir com esse mundo de alguma forma, oferecer alguma coisa aí, né, para esse mundo, para essa sociedade em que ela vive no meio, né? Se o próprio homem sem Deus é capaz de oferecer uma mão para as outras pessoas, por que a igreja tem essa resistência, vamos dizer assim, tá? Então é um serviço diaconal importante, tá? O crescimento diaconal, tá? Então vamos detalhar o serviço, tá? O serviço da igreja. A igreja precisa desenvolver essa característica do serviço, tá? Deixa eu voltar para você ver a página aí, ó, tá? Aqui em cima, página 55. A igreja precisa desenvolver essa característica do serviço, tá? Ela perde a sua autenticidade e a sua credibilidade como agência do reino de Deus nesse mundo quando o seu crescimento não está vinculado ao serviço de amor ao próximo, tá? De ir lá atender, orar, de participar dessa sociedade, ajudar a socorrer nas suas necessidades imediatas, né? A esse respeito, Tiago enfatiza que o papel, né, social da igreja, né, declarando que a fé sem obras é morta. Tiago 2,17, tá? E desse modo é necessário haver um equilíbrio, né? A igreja está no mundo para evangelizar e assumir a sua responsabilidade social. Tem que haver um equilíbrio aí, tá? A evangelização, então, ela tem que caminhar junto com as questões sociais. Se a igreja resgatar isso, ela volta ao crescimento que acontecia em tempos anteriores, tá? O crescimento diaconal, então, na perspectiva de Orlando Costa, tá? A teoria missional de Orlando Costa abrange 4 dimensões do crescimento da igreja, né? Ela tem que crescer em 4 direções. Ela tem que crescer em número, numericamente, aumentar seus membros; orgânica, como organização; conceitual, ela tem que crescer o seu conceito; e ela tem que crescer como diaconal, tá? Numérica, a sua quantidade; orgânica, a sua forma de dirigir, como organismo, tá? E conceitual, avaliação dos de fora, qual o conceito que a sua igreja tem, qual o conceito que ela consegue, e diaconal, o serviço que ela faz para fora para adquirir esse conceito, vamos dizer assim. Para ele, o crescimento integral da igreja deve ter as seguintes qualidades: fidelidade, espiritualidade e encarnação. Encarnação aqui é
que eles falam é manifestação do amor, é encarnar o amor, é vestir o amor, tá? Não tem nada a ver com reencarnação, aquela doutrina católica, não, tá? É encarnar o amor, tá? A fidelidade, né, vamos começar pela fidelidade, indica a coerência, né, entre a ação da igreja e os propósitos de Deus para o seu povo. Então tem que haver coerência para ser fiel. Enquanto que a espiritualidade aborda a presença e a operação dinâmica do Espírito Santo no crescimento da igreja. Esse crescimento deve responder à inspiração e motivação do Espírito Santo e refletir o seu fruto, o fruto do Espírito, tá? E a encarnação se manifesta através do enraizar histórico de Jesus na dor, nas aflições da humanidade, seu impacto no processo de crescimento da igreja, tá? Então é esse o conceito. Para terminar esse capítulo, esse é o capítulo 5, tá? O crescimento diaconal da igreja ainda caminha lentamente. É preciso compreender que a diaconia é transformadora, ela transforma o mundo, e ela transforma a igreja, e transforma toda a nossa realidade social, tá? Então, a partir desse conceito, nós sabemos que há uma transformação, porque quando você atende às necessidades das pessoas, elas se interessam pela oração, se interessam pela palavra, se interessam. Então, nós despertamos isso na pessoa. E nós sabemos que a palavra de Deus é capaz de mudar o mundo, tá? Mas para mudar o mundo alguém tem que aceitar ela, e para aceitar ela nós é que temos que chegar a ele. Mas as pessoas não querem Jesus. Ninguém quer. Não quer, ele está lá no mundo, né? Dirigido pelo pessoal lá de baixo, que eu não gosto de fazer propaganda, né? Ele quer ir para a igreja? Não quer. Nós temos que despertar isso nele. Então a diaconia faz com que a gente alcance o coração dele para ele querer. Então o querer dele depende de nós. Ele não sabe o que é bom para ele, ele não sabe o que que a salvação é maravilhosa para ele. Nós sabemos, tá? Então aí a importância no nosso trabalho diaconal, tá? Tudo bem, agora o capítulo de número 6. Responsabilidade social e pastoral com os pobres e marginalizados. Bom, aí começa com esse texto de Lucas, capítulo 4, versos 18 e 19, onde diz, o versículo diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, Jesus falando, né? Pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Em termos gerais, entende-se por responsabilidade social do cristão a participação destes, né, dos cristãos ou da igreja, né, já que ele vai em nome da igreja, na sociedade, com a nossa participação. Então a nossa perspectiva é comunitária, a igreja é comunitária, tá? Ela deve ser compreendida como uma ação pastoral da igreja dentro da sociedade em que ela está inserida. Então, olha o destaque aí, nossa ênfase se refere ao atendimento pastoral do povo de Deus, que atua interna e externamente como comunidade, levando esperança para os pobres e para os marginalizados, tá? Essa é a perspectiva do nosso trabalho, tá? Esse atendimento pastoral, tá? Atendimento pastoral fala de cuidar da pessoa nas suas necessidades, principalmente na espiritual. Lembra que eu falei para vocês do cuidado, né? O capelão tem que tomar cuidado para ele não se dedicar somente ao trabalho social e esquecer do trabalho espiritual, da evangelização, né? Da sua ajuda, do seu atendimento pastoral completo, né? Que inclui inclusive o evangelismo, né? A aplicação da palavra de Deus. Tem que estar pronto para aplicar a palavra de Deus. Essa ação pastoral, então, ela não se restringe apenas à pessoa do pastor, tá? Como eu já falei para vocês lá na outra aula, mas indica que todo cristão
deve ter a sua prática pastoral. Ele precisa ter a sua prática pastoral, que é o de cuidado, tá? É dever de cada crente levar as cargas uns dos outros, né, como cumprimento da lei de Cristo. Então, as igrejas com o sistema teológico moderno têm ensinado as pessoas a ser muito egoísta, a salvar o pescoço dele. A igreja está aqui para você ir para o céu, você vem aqui, aceita Jesus e fica firme aqui, entregando o seu dízimo, participando dos cultos, que você vai para o céu. E nada de tocar no assunto de que ele é um responsável pela comunidade que ele vive, que ele faz parte dessa comunidade e que essa comunidade precisa também de Jesus, né? E é trabalho dele levar as cargas uns dos outros para que mais alguém possa se chegar ao Senhor, tá? Entendemos então que a responsabilidade social e a sua ação, tá, pastoral são a mesma coisa, tá? Nesse sentido, então, se inclui o cristão que dedica a atender o próximo em amor e nos momentos mais complicados da vida, né? O capelão. Desse modo, o capelão, de maneira geral, tem responsabilidade social para com a comunidade de fé e para com aqueles que estão do lado externo da igreja, tá? Então vocês agora percebem que a área de atuação do capelão é muito maior do que as pessoas falam. Às vezes fala de capelania, né? Tá falando só de entrar ali no hospital, fazer uma oração, é muito mais que isso, tá? Então, a perspectiva bíblica da responsabilidade com os pobres, né, com relação aos pobres. Os pobres são aqueles que estão em condição social, econômica, privado de recurso, tá? Não tem recurso. Pertencem a uma categoria social que são excluídos, tá? O Evangelho contempla o pobre de modo dualista, né? No primeiro lado, o Evangelho é o poder de Deus e que pode salvá-lo de sua condição pecaminosa, integrando-o à comunidade de fé. Não quer dizer que ele está naquela condição por causa do pecado individual, mas todo mundo é pecador, então, por um lado, é poder de Deus para salvar ele do seu pecado. Por outro lado, o Evangelho contempla-o socialmente, integrando-o, né, à comunidade fraterna e solidária, tá? Tem associações do mundo aí que fazem isso muito melhor que a igreja, né? A igreja tem que crescer nesse aspecto aí. E isso é função do capelão também, tá? Os pobres foram contemplados pelo texto bíblico, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, você vai achar muitos versículos aí falando do amparo que a igreja tem que dar aos excluídos, né? Aos menos favorecidos, tá? Que são os pobres, os órfãos, os estrangeiros, as viúvas, todos que estão em situação difícil, né? Precisa ser contemplado pelo Evangelho, pela palavra. Deus odeia a injustiça, né? E quem ama não sente-se satisfeito ao perceber a injustiça, né? Então aquele que é de Deus, ele tem um pensamento, a natureza, o sentimento de Deus no coração. Então, quando ele vê uma injustiça, ele sente, né? Isso dói nele. Por quê? Porque a justiça de Deus está dentro dele, tá? O coração dele arde com isso. E eu estou falando de injustiça social, não é só afrontas, essas coisas não, tá? E também abomina todo tipo de opressão por parte dos governantes, que a Bíblia denuncia, veja lá em Jeremias, lá em Salmo e por aí vai. Muitos textos denunciam abuso e opressão por parte de governantes, tá? Por essa razão, estabeleceu-se na palavra diversas leis em favor desses menos favorecidos, que são pobres, órfãos, estrangeiros, viúva, tá? Principalmente, Deus se move contra o sofrimento dos pobres, tá? O salmista declara: por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor, tá? Eu lhes darei segurança que tanto anseiam. Salmo 12, versículo 5, tá? Então Deus está atento à questão dos pobres e tem operado. A gente aqui ali nós estamos vendo testemunho, pessoas falando que Deus
né, apareceu milagrosamente com coisas para eles e tudo, né? Deus tem agido, tem usado o ímpio, usado pessoas, e usar os crentes está mais difícil que usar o ímpio, né? Então, desculpe aí a crítica, mas é uma realidade no nosso meio. Para ele explorar aqueles que não têm nada pelo fato de serem pobres, é contrário então ao amor divino, né? É contrário, tá? Nas sábias palavras de Salomão, encontramos essa verdade bíblica, né? Não explore os pobres por serem pobres, e nem oprima os necessitados no tribunal. Tá? O escritor do livro de Provérbios denuncia a prática de exploração aos desprovidos. Tá? Está Salomão denunciando a prática aí, de opressão, né, em cima de necessitados. Então a vontade de Deus é que nós possamos expressar o amor dele às pessoas menos favorecidas, né, em ação de misericórdia, de compaixão, de acolhimento, tá? Como cooperadores da missão, operadores, né, auxiliares, né? Somos então desafiados a lutar, né, do lado de Deus contra toda injustiça que gera pobreza, que gera opressão, que gera dificuldade. O homem, na sua condição de pecador, ele está, né, longe de Deus e precisa da ajuda de alguém. Então é aí que entra o papel da igreja, né? Já pensou nisso? Qual é o papel da igreja? Tá? Então olha o que diz ainda na Bíblia. Salomão diz: quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Então a pessoa se faz maldito por não fazer, né, fechar os olhos ao necessitado. Provérbios 28 e 27. Isso dói, né? Então, quem trata bem aos pobres empresta a Deus, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Tá vendo? Tudo que a gente faz para o pobre, nós estamos emprestando para Deus e Deus vai nos dar a recompensa. Ah, mas você não sabe quem é o necessitado. Você aparece um mendigo pedindo lá no farol, no semáforo, você ajuda, aí depois você vê ele entrando no boteco e comprando 1 quilo de pinga. Quando você ajuda o pobre, você empresta a Deus. O que ele vai fazer com a sua ajuda aí é outro problema. Mas se você não quer ter esse problema, então uma estrutura. Aí entra a igreja. Porque a igreja, ela conhece as pessoas que ela ajuda. Eu também sou meio contra você ficar ajudando quem você não conhece. Você não sabe se está financiando maldade, né? Você dá uma doação, está financiando tráfico de drogas ou de armas ou coisas erradas. Por isso que a igreja, ela é uma igreja social, né? Comunitária, e a igreja conhece as pessoas, vai lá, visita, sabe onde ele mora, quem ele é, se ele precisa, e trabalha em cima daqueles. Então esse negócio de fazer um negócio ali só para dar, né, uma ação social ali só para dar resposta à nossa justiça, né, que aquela injustiça fica doendo no coração, não tá muito errado isso, né? A igreja tem que ter uma estrutura, né, uma estrutura organizacional, e esse é um trabalho essencialmente do capelão, né? Acolher o pobre alegra o coração de Deus, Salmo 11, tá? E produz em nós felicidade, que é a maior recompensa que podemos receber do Eterno, acolher. Então aquele que você ajuda lá no semáforo não enquadrou nesse versículo aqui, porque não acolheu ele, tá? Você só ajudou ele financeiramente, mas acolher é mais que isso, é você ir lá na casa do pobre, lá da região, onde está a igreja, onde é seu vizinho, mora por perto, e ver a necessidade dele, trazer ele para a igreja, orar por ele, né? Fazer uma cesta básica para ele, sei lá, com ajuda, doação e por aí vai, tá? Deus aborrece a iniquidade, mas Ele ama a justiça, tá? Então hoje a nossa aula, a base é isso, é o trabalho, é o nosso serviço, é a nossa função. Nós temos que despertar para isso, tá? Essa justiça de Deus com relação aos pobres tem profundas implicações para nós, diretas, tá? Diz o texto aí, o provérbio: quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta.
Porque hoje é aquele lá que está precisando, e um dia, no nosso nível, na nossa condição, na nossa posição, nós também podemos precisar. E na hora que precisar, não vamos ter a resposta que achamos que temos direito ou fazemos justo, porque somos evangélicos, porque oramos, porque carregamos a Bíblia. Percebe? É mais que isso, tá? Então, na página 62 do seu material, sobre a fundamentação bíblica quanto aos pobres, a Escritura aponta a devida ação pastoral que deve ter. Deuteronômio 15:7. Olha, não podemos endurecer o coração nem fechar a mão para o necessitado. Está lá na lei, Deuteronômio. Provérbios: promover justiça comercial para que os empobrecidos tenham melhor qualidade de vida. Tá? Então, as ações que a gente possa fazer dentro da nossa possibilidade, aí a pessoa vai, ele é eleito político, é um vereador, é um deputado, é um governante, aí como ele tem condição de fazer mais esse trabalho social, e aí ele vai colocar em prática isso. Mas o capelão que está lá na igreja também pode, e ele pode ir atrás daquele que tem condição, ele pode, né? Isso tudo, eu sou contra as coisas ser feitas da cabeça da pessoa. Eu sou capelão, então eu vou lá, vou levantar fundos, tudo tem que trazer para a igreja, fazer o registro, evitar corrupção, evitar mau testemunho, evitar falatório, né? Então, sob a direção da igreja, tudo a gente consegue. Então, você consegue lá uma cesta básica, vem, anota tudo no caderninho, tudo, tem a supervisão, tem, né, a visualização, tem a autorização do pastor para fazer isso ou aquele trabalho, porque ele tem a visão espiritual, Deus fala primeiro com ele, tá? Então, esse negócio de trabalho independente, serviço independente, capelão independente, opa, tô fora, não fui eu que ensinei isso não, tá bom? Então ele tem que participar, tem que denunciar todo tipo de exploração e opressão, está lá em Zacarias, não desprezar eles, né, os necessitados, porque assim, né, o faz a Deus, quem despreza o necessitado despreza a Deus, acolher os pobres, né, traz alegria no coração, conforme Romanos 15:26. Então muitos textos bíblicos suportam, né, dão suporte a isso que nós estamos tratando aqui, tá? O Santos, no seu livro, né, o livro, vocês vão achar lá a indicação completa do livro no final do seu material aí, nas referências bibliográficas, tá? Enfatiza que uma das marcas do ministério dos profetas foi a denúncia contra a injustiça direcionada aos pobres. Essa foi uma das marcas dos ministérios de profetas, tá? Sem meias palavras, eles entregavam a mensagem da parte de Deus aos que de alguma forma oprimia as classes empobrecidas e às vezes sofria retaliação, perderam até a vida, teve deles, né? João, por exemplo, por que o João morreu mesmo? Porque ele denunciou o pecado de um governante lá, tá? Não foi bem esse caso aqui de opressão ao pobre, nem nada disso, mas foi denúncia de erro, né? A justiça dele trabalhando ali em função dele mesmo, né? E ele perdeu a vida, mas não perdeu o ministério dele, né? A função dos profetas era fazer valer as leis que beneficiavam os pobres, porque essa não era exercida nos tribunais em favor deles, porque na Constituição, na nossa aqui do Brasil, está escrito que todos são iguais perante a lei. Mas a gente sabe que esse preceito constitucional não é muito observado lá, né? Se a pessoa chega no tribunal e ele tem direito, ele tem dinheiro, ele tem um tratamento. Se ele não tiver recurso nenhum, ele tem outro tratamento, não tem igualdade nisso, né? Não tem equiparação nisso. O profeta então chamava o povo ao arrependimento, e entre os diversos pecados anunciados estava o desprezo aos mais desfavorecidos. Então os profetas falavam em nome de Deus, né, para revelar ao povo a sua vontade, a sua justiça. Muitos profetas falaram em tom de denúncia acerca da opressão, né, da injustiça, da violência contra os pobres, especialmente Amós, Zacarias, Jeremias, Ezequiel, Samuel, né, e em menor monta todos, né, quase todos eles têm alguma coisa acerca desse assunto aí, tá bom? Bom, então o problema da pobreza é um desafio para o mundo, né? Eu estou colocando aqui
o capelão, porque é um problema para o mundo, mas é um problema da igreja, é um problema ministerial para cada um de nós. Então, se eu sou um capelão, eu tenho que, de alguma forma, participar do trabalho social. É um problema meu também, tá? Então, Deus tem cuidado dos pobres em todos os tempos e chama a sua igreja, né, para lutar ao seu lado contra as injustiças que acontecem com os desfavorecidos. Independente de merecimento, porque às vezes, para não fazer o serviço, muita gente coloca o merecimento no lugar. Não, mas fulano é aqui perto, todo mundo conhece todo mundo, é do bairro, é comunitário. Não, mas aquele lá não merece, não. Aquele lá não adianta ajudar ele não merece. Pois é, se for por merecimento, não estava nenhum de nós aqui, né? Nem eu, nem você, nem ninguém, tá? Deus não colocou o merecimento como condição. Nós temos que lutar contra as injustiças, independente se a pessoa merece ou não, porque merecer, nenhum de nós merecemos nada, tá? Bom, a extensão então da responsabilidade da igreja, né? Quanto isso se estende? No Novo Testamento, em especial no Evangelho de Lucas, né, e o texto narrativo histórico de Atos, né, a responsabilidade e cuidado com os pobres se estende a outras categorias de pessoas que são e que vivem marginalizados. Tá? Numa tabela aí, né, abaixo, contempla também essa prática, né, essa praxis cristã, né, com cativos, oprimidos, machucados, cegos, surdos, mudos, coxos, leprosos, aleijados, mortos, tá, e pobres. Tá? Então é uma série de pessoas. Em suas páginas, né, a palavra de Deus contempla o acolhimento e o cuidado cristão e pastoral com os pobres, tá? Daquela listinha da tabela ali. Cada cristão deve olhar o mundo sob a perspectiva dos pobres desvalidos e marginalizados. Marginalizados são aqueles que vivem às margens da sociedade, né? Que vivem, né, sem recursos, sem razão de ser. O livro de Provérbios afirma que quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta, como vimos lá atrás. Então, o cristão que se engaja no ministério de capelão, né, é convocado a ouvir e a atender aos necessitados. Eu já ensinei vocês, tem que aprender a ouvir e procurar ajudar na solução do problema do necessitado. De alguma forma, o capelão pode ajudar, porque as portas são abertas para quem faz esse tipo de trabalho social. Tá? Tanto em redes de assistência social, tem rede pública, tem municipal, tem estadual, tem tudo. Então, você pode fazer alguma coisa para ajudar, não só com recurso próprio, mas também com recurso próprio, né? E tudo isso vai levar o trabalho a resolver, né, a desenvolver o trabalho de capelão na igreja, um trabalho comunitário que vai possibilitar o crescimento da igreja e também do cristão, né, e do próprio capelão. Tá bom? Que Deus abençoe. Nós ficamos aqui nessa aula, né? Continuamos no próximo capítulo. Paramos hoje na página 66. Deus abençoe.